Preste muita atenção no que vou te dizer agora. A maioria das pessoas, inclusive dentro das igrejas, vive com uma ideia completamente errada sobre como o mal opera. Elas acreditam que os grandes ataques espirituais, aqueles que destroem casamentos, que fazem o dinheiro desaparecer ou que trazem doenças sem explicação, começam com um boneco, uma vela preta ou um trabalho de feitiçaria visível deixado numa encruzilhada. Mas eu preciso te dizer a verdade. A verdade que ninguém te ensina nos púlpitos comuns. Os ataques mais destrutivos, aqueles que atravessam gerações e amarram famílias inteiras, não começam com magia externa. Eles começam com acordos invisíveis. Eles começam com contratos. Você já parou para pensar por que certas situações na sua vida se repetem como um relógio? Porque não importa o quanto você ore, parece que existe um teto de vidro que te impede de avançar. Por que o seu pai sofreu com um vício e agora você ou seu filho sentem a mesma inclinação? Isso não é coincidência e também não é apenas azar. Isso é legalidade espiritual. Hoje, nós vamos entrar em um terreno que poucos têm coragem de explorar. Eu vou te mostrar com a autoridade de quem conhece o funcionamento do reino das trevas por dentro e que hoje serve à luz da verdade, como esses contratos são formados, como eles ganham força dentro da sua própria casa e, o mais importante, como anulá-los definitivamente. Você não está aqui para ouvir histórias de terror. Você está aqui para receber um manual de guerra. O que você vai aprender hoje tem o poder de encerrar ciclos de sofrimento que duram há décadas na sua linhagem. Mas antes de mergulharmos nesse conteúdo denso e revelador, eu quero que você faça algo simples, mas que já movimenta o mundo espiritual a seu favor. Deixe o seu gostei neste vídeo. Isso não é para mim, é para que esta mensagem chegue a outras pessoas que estão desesperadas, precisando dessa libertação. E eu quero saber quem é o exército que está comigo hoje. Escreva aqui nos comentários de qual cidade ou país você está me assistindo. É sempre uma alegria imensa saber onde a nossa voz está chegando. Comente agora. Declare a sua presença. Se você está pronto para descobrir o que estava oculto, escreva também: eu estou pronto para a verdade. Vamos começar. Parte 1. A legalidade do invisível. O mundo espiritual é um tribunal. Para que você entenda como quebrar uma maldição ou um ataque persistente contra a sua família, você precisa primeiro entender uma premissa fundamental. O mundo espiritual não é uma bagunça. Ele é um sistema legal extremamente organizado. Muitos cristãos perecem, como dizem Oséias 4:6, por falta de conhecimento, não por falta de poder. Deus tem todo o poder, mas o inimigo opera através da legalidade. Entenda isso de uma vez por todas. Satanás não é um criador, ele é um explorador. Ele não pode criar nada, ele apenas corrompe o que já existe. E ele não pode tocar na sua vida ou na sua família sem uma permissão. No mundo espiritual, essa permissão funciona como um contrato. Pense comigo no livro de Jó. Satanás, o adversário, não pôde simplesmente atacar Jó quando bem entendesse. Ele teve que se apresentar diante de Deus. Ele teve que argumentar. Ele teve que buscar uma brecha na cerca de proteção que Deus havia colocado. Isso nos mostra que o diabo opera dentro de limites. Ele precisa de um direito legal. E é aqui que mora o perigo silencioso. A maioria dos contratos espirituais que destroem famílias não foram assinados com sangue num ritual macabro numa floresta à meia-noite. A maioria desses contratos nasce de padrões repetidos, de decisões não tratadas, de pecados normalizados dentro de casa e de alianças emocionais que nunca foram quebradas. Um contrato espiritual funciona como uma escritura de um terreno. Se o inimigo tem a escritura de uma área da sua vida, seja a área financeira, sentimental ou a saúde, ele se sente no direito de habitar ali. Você pode gritar, pode expulsar, pode orar alto, mas se ele tiver o papel, a legalidade, ele vai sair por um momento e vai voltar depois, muitas vezes com mais força. É por isso que vemos tantas pessoas que passam por processos de libertação, sentem um alívio momentâneo, mas meses depois estão enfrentando exatamente o mesmo problema. O demônio foi repreendido, mas o contrato não foi cancelado. A porta permaneceu destrancada. Esses acordos invisíveis operam como direitos herdados. Assim como você herda a cor dos olhos dos seus pais ou a predisposição para certas doenças físicas,
existe uma herança espiritual. Se houve um pacto, uma dedicação ou um trauma profundo gerado por pecado nas gerações passadas, isso cria uma jurisdição para o inimigo atuar. Ele chega na sua vida e diz: eu tenho o direito de estar aqui porque o avô dele me deu esse lugar. Isso não é para te assustar. Pelo contrário, isso deve te trazer clareza. Se o problema é legal, a solução também é legal. A vitória de Cristo na cruz foi um ato jurídico que pagou a dívida. Mas você precisa saber como aplicar essa vitória para anular as cobranças antigas. Parte 2. O inimigo íntimo, quando o ataque vem de dentro. Agora vamos aprofundar em algo que pode ser desconfortável, mas é libertador. Existe um mito de que todo ataque espiritual vem de fora, de um invejoso no trabalho, de um vizinho mal intencionado. Mas a premissa reveladora que eu preciso te passar hoje é: nem todo ataque vem de estranhos. Os contratos de alto nível, aqueles mais difíceis de quebrar, geralmente são tecidos e fortalecidos dentro do ambiente familiar. Olhe para a vida de Jesus. O diabo tentou Jesus no deserto, sim, mas as tentações mais sutis vieram de quem estava perto. Foi Pedro, um dos discípulos mais próximos, que tentou convencer Jesus a não ir para a cruz, desviando-o do propósito. Jesus teve que olhar para Pedro e falar com a entidade que estava influenciando ele naquele momento. Seus próprios irmãos não criam nele no início. Judas, que comia com ele, caminhava com ele e viu os milagres, foi a porta de entrada para a traição final. O que isso nos ensina? Que amor humano não anula influência espiritual. Você pode amar profundamente seu pai, sua mãe, seu cônjuge, mas se houver brechas neles, o inimigo pode usar essas conexões para atingir você. Muitas vezes, os contratos espirituais se fortalecem através de lealdades invisíveis. Por exemplo, uma filha que vê a mãe sofrer na mão de homens abusivos pode inconscientemente fazer um voto interno: todos os homens são ruins. Ou, eu nunca serei feliz no amor para não ser diferente da minha mãe. Esse pensamento, carregado de emoção e dor, é um contrato. É uma automaldição. No mundo espiritual, isso soa como uma permissão. O inimigo ouve e diz: ela concordou com o padrão de solidão da família. Está selado. E assim, o ciclo se repete. Não porque Deus quer, mas porque houve uma concordância. Palavras lançadas em momentos de raiva dentro de casa. Você nunca vai ser ninguém. Você é igualzinho ao seu pai que não presta. Não são apenas sons que o vento leva. São decretos. Quando ditos por uma autoridade, pai ou mãe, funcionam como sentenças judiciais sobre a vida da criança. Discernir isso não é para você julgar sua família ou se afastar deles. É para você entender que proteger a sua casa não é apenas trancar a porta da rua. É vigiar as palavras, os sentimentos e os acordos silenciosos que circulam na mesa de jantar. Parte 3. Identificando o contrato de alto nível. Como você sabe, se o que você está enfrentando é apenas uma dificuldade natural da vida, ou se existe um contrato espiritual de alto nível operando? Como distinguir uma fase ruim de uma prisão espiritual? Existem 3 marcas inconfundíveis que caracterizam esses contratos. Se você identificar isso na sua vida, acenda o sinal de alerta, pois não estamos lidando com algo superficial. A primeira marca é a persistência. O problema não vai embora. Ele pode mudar de forma, mas a essência é a mesma. Talvez você saia de uma dívida e entre em outra. Ou você se cura de uma doença e aparece outra enfermidade misteriosa. Ou você sai de um relacionamento abusivo e, sem perceber, entra em outro com o mesmo perfil de pessoa. O cenário muda, os atores mudam, mas o roteiro de sofrimento é o mesmo. Isso é prova de um padrão cíclico, um contrato ativo. A segunda marca é a abrangência. O ataque raramente afeta apenas um indivíduo isolado. Se você olhar para trás, para seus tios, avós, primos, você verá o mesmo sintoma. Pode ser o alcoolismo que destruiu o avô, que atrapalhou o pai e que agora tenta o filho. Pode ser o histórico de mulheres fortes que terminam sozinhas. Quando o problema é familiar, o contrato é territorial sobre a linhagem. A terceira marca, e talvez a mais frustrante, é a resistência. Orações rasas, aquelas que fazemos no automático, apenas aliviam a pressão, mas não resolvem. Você sente que ora, jejua, mas parece que bate numa parede de bronze.
Isso acontece porque Deuteronômio 29:29 nos diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Há coisas que só são quebradas quando reveladas e confrontadas com a verdade específica. Orar pedindo Deus me abençoa é muito genérico quando há um contrato específico de roubo assinado por uma iniquidade familiar. Você precisa ir na raiz. O inimigo resiste porque ele sabe que tem um documento legal. Enquanto você não anular o documento, ele não respeita a sua ordem de despejo. Hoje esses contratos se manifestam como o que chamamos de maldições modernas. O diabo atualizou a linguagem. Ele não precisa que você faça um pacto numa encruzilhada. Ele se satisfaz com a instabilidade emocional crônica. Ele se satisfaz com a ansiedade que paralisa. Ele se satisfaz com a frieza espiritual que te impede de sentir Deus. Vícios em pornografia, em jogos, em redes sociais. Tudo isso são formas modernas de prender a mente e a alma em contratos de escravidão. Mas lembre-se de Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. A legalidade para a quebra já existe. O que falta é a execução dessa quebra. Parte 4. A chave mestra. Ninguém quebra o que não discerniu. Aqui entramos no ponto de virada deste ensinamento. Preste muita atenção. Ninguém quebra o que não discerne. Muitas famílias oram pedindo mudança, clamam por novos resultados, mas continuam alimentando as mesmas permissões antigas. É como tentar secar o chão com a torneira aberta. Jesus disse em João 8:32, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Perceba que ele não disse que a oração intensa te libertará, nem que o grito te libertará. É o conhecimento da verdade, a verdade sobre o que está operando, a verdade sobre onde a porta foi aberta. O inimigo conta com a sua ignorância. Ele adora operar nas sombras, no não dito, nos segredos de família que ninguém toca. Enquanto o problema for tratado como o jeito da família ser, o contrato permanece firme. Você precisa mudar a sua postura de vítima de um ataque para juiz que revoga uma sentença. Você precisa parar de orar como quem pede esmola e começar a orar como quem decreta a lei de Deus. Vou compartilhar uma história que ilustra isso perfeitamente. É um relato que reflete a realidade de muitas pessoas que atendi. Havia uma família que orava há anos por prosperidade e paz. Eram pessoas boas, tementes a Deus. Mas, curiosamente, todos os homens daquela família, ao chegarem aos 40 anos, perdiam tudo o que tinham construído, fosse por um negócio errado, um processo injusto ou um vício repentino. Era um relógio maligno. Eles jejuavam, pediam misericórdia, mas nada mudava. Até que um dia, um dos filhos decidiu não apenas orar, mas investigar espiritualmente a história da família. Ele descobriu que, gerações atrás, houve um bisavô que, para não perder suas terras numa disputa, fez um voto, uma consagração de seus bens a uma entidade, dizendo que tudo o que viesse depois seria dele. Aquele homem havia feito um contrato, e o inimigo estava apenas cobrando o aluguel a cada geração. Quando esse descendente entendeu isso, ele parou de pedir dinheiro a Deus. Ele foi para o tribunal espiritual. Ele disse: "Senhor, eu reconheço a iniquidade do meu antepassado, mas eu renuncio a esse contrato pelo sangue de Jesus. Eu declaro que a minha linhagem não deve nada a esse espírito, pois a dívida foi paga na cruz." Sabe o que aconteceu? A casa ficou silenciosa. A confusão parou. E pela primeira vez em 4 gerações, um homem passou dos 40 anos prosperando e deixando herança. Não foi mágica, foi legalidade. Quando a verdade foi exposta, a mentira perdeu a força. Parte 5. O protocolo de quebra e restauração. Agora que você tem o entendimento, você precisa da ação. Como quebrar esses contratos na prática? Como limpar a atmosfera da sua casa hoje? Não é um ritual complexo, mas exige uma postura interna firme. Libertação não é um evento de um dia, é um reposicionamento. O primeiro passo é a renúncia consciente. Você precisa verbalizar. O mundo espiritual reage à palavra falada. Você precisa dizer com a sua boca: "Eu renuncio a todo pacto, acordo ou aliança feita pelos meus antepassados ou por mim, consciente ou inconscientemente, com espíritos de miséria, de enfermidade, de divisão." Você precisa citar o que você vê. Se é vício, renuncie ao espírito de vício.
Dê nome aos bois. O segundo passo é o alinhamento com a verdade bíblica. Onde havia uma mentira, coloque uma verdade. Se o contrato era de rejeição, você declara: eu sou aceito no amado. Se o contrato era de escravidão, você declara: eu fui comprado por alto preço e sou livre. Você não pode deixar a casa vazia, você tem que enchê-la com a palavra. O terceiro passo é a quebra de acordos emocionais. Isso é difícil, mas necessário. Você precisa perdoar quem foi o canal do ataque. O perdão não é um sentimento, é uma decisão de soltar o prisioneiro. E o prisioneiro é você. Enquanto você retém mágoa do seu pai, da sua mãe ou de quem te feriu, você mantém um elo, uma corrente com eles. O perdão quebra essa corrente e tira o direito legal do inimigo de usar aquela ferida contra você. E por fim, a mudança de postura no lar. Consagre sua casa. Josué 24:15 diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é um decreto de propriedade. Unja sua casa, não como misticismo, mas como ato profético de demarcação de território. Quando você faz isso, quando a legalidade do mal é cancelada, o ambiente muda instantaneamente. A resistência espiritual diminui. Aquela nuvem negra que ficava sobre a sua cabeça se dissipa. A clareza mental volta. O cansaço inexplicável desaparece. Deus não quer você apenas sobrevivendo, lutando dia após dia sem sair do lugar. Ele quer sua família alinhada, consciente e livre. Proteger sua família não é viver com medo do diabo, é viver com a certeza da autoridade que você tem em Cristo. Parte 6. Oração de quebra de contratos. Agora eu quero que você se prepare. Onde você estiver, se puder, feche seus olhos. Se não puder, apenas concentre seu coração nestas palavras. Nós vamos agora ao tribunal espiritual. Nós vamos apresentar a maior defesa que existe, o sangue do Cordeiro, e vamos anular as escrituras contrárias à sua família. Não repita isso mecanicamente. Sinta cada palavra. Assuma a sua posição de autoridade. Senhor Deus, Pai de justiça e misericórdia, eu me apresento agora diante do teu trono, não pelos meus méritos, mas pelo sangue de Jesus. Eu peço perdão pelos meus pecados e pelas iniquidades dos meus antepassados. Se houve portas abertas, idolatria, pactos, derramamento de sangue inocente, palavras de maldição ou alianças com as trevas na minha linhagem, eu clamo agora pelo poder purificador do sangue de Jesus. Neste momento, com a autoridade que me foi dada em Cristo, eu cancelo, revogo e anulo todo contrato espiritual de alto nível que esteja operando contra a minha vida e contra a minha família. Eu rasgo agora toda a escritura de dívida. Eu quebro todo padrão de repetição. Eu declaro que a miséria, a doença, o divórcio, o vício e a morte prematura não têm mais direito legal sobre a minha casa. Eu retiro a autorização de qualquer espírito maligno de permanecer em minha residência. Eu declaro que meu lar é território santo, consagrado ao Senhor. Eu corto os laços com o passado e declaro um novo tempo. Satanás, pegue suas acusações e bata em retirada, pois eu fui justificado pelo Rei dos Reis. Eu declaro minha família livre, curada e restaurada, em nome de Jesus. Amém. Respire fundo. Receba a paz que vem com a certeza da liberdade. Sente a diferença? O peso sai quando a verdade entra. Agora, eu quero que você cele essa libertação. Eu quero que você use a sua voz escrita para se impor no mundo espiritual. Vá agora nos comentários e escreva a seguinte frase de vitória: a partir de hoje, minha casa é território exclusivo de Deus. Escreva isso com fé. Ao escrever, você está profetizando. E leia os comentários dos outros irmãos. Deixe um coração. Responda com um amém. Vamos usar este espaço não apenas para comentar, mas para edificar. Se você tem um testemunho de algo que Deus já começou a fazer, enquanto você ouvia este vídeo, compartilhe brevemente. O seu testemunho pode ser a chave que faltava para a libertação de outra pessoa. Seja luz na vida de alguém hoje. E se você quer continuar recebendo esse alimento sólido, esse conhecimento que não te deixa perecer, mas te ensina a guerrear e vencer, verifique se você está inscrito no canal. Ative o sino das notificações. Nós estamos formando uma comunidade de pessoas despertas e fortes, e eu quero você aqui conosco no próximo encontro. Compartilhe esta mensagem.
Mande no grupo da família, mande para aquele amigo que você sabe que está sofrendo com ciclos repetitivos. Você pode ser o agente de Deus para quebrar as correntes na vida dele. Fique firme, não olhe para trás. O passado foi resolvido na cruz. O seu futuro começa agora. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Você nasceu para vencer. Até lá.